Jair Messias Bolsonaro lidera para ser reeleito em 2022. Líder nas pesquisas de intenção de voto, Jair Messias Bolsonaro também tomou de todos os outros candidatos a dianteira no ranking de popularidade digital de pré-candidatos à presidência da República. E a grande mídia sensacionalista vem fazendo propagandas, com indícios de serem todas pagas, inclusive, da criação do caos no Brasil. Estão reunidas com vários partidos, organizações, governadores, na tentativa de derrubar Bolsonaro. A tentativa de troca de posições entre os adversários ocorreu no mesmo período em que a CPI da pandemia colheu os depoimentos do ex-secretário de Comunicação Fábio Weingarten, do ex-chanceler Ernesto Araújo e do ex-ministro Eduardo Pazuello, em sessões que tentaram desgastar a imagem do governo federal. No entanto, vem falhando porque o povo brasileiro não está acreditando mais nessas conversas, e também vem aumentando o número de reações e mortes causadas pelas vacinações experimentais implantadas no mundo, que está gerando protestos e várias matérias no exterior, que são escondidas dos brasileiros. Em 11 de maio, um dia antes do depoimento de Weingarten à CPI da pandemia, Bolsonaro estava em primeiro lugar, com 83,38 pontos, e outros candidatos apareciam em segundo, com menos de 50 pontos. A partir daí, a popularidade digital do presidente começou a subir mais, enquanto a do antecessor passou a diminuir porque tem históricos estranhos e bem conhecidos pela população brasileira. Em 18 de maio, quando Ernesto Araújo falou à comissão, Bolsonaro marcou 75 pontos e superou outro candidato, que registrou menos de 30 pontos. No dia seguinte, quando Pazuello prestou o depoimento pela primeira vez aos senadores, o Bolsonaro ainda manteve pequena vantagem, de 84 a 85. O outro candidato continua sendo o candidato de oposição com menor desempenho digital entre os concorrentes porque seu legado econômico foi um desastre, entre elevado índice de corrupção e desvio de recursos, enriquecendo familiares, e foi o que mais liberou verbas para a mídia sensacionalista e países da América Latina, retirando recursos que poderiam ser investidos no Brasil. A primeira queda ocorreu durante um período de cerca de 10 dias, em março, mês que registrou recordes sucessivos de mortes por Covid-19, foi um show da mídia sensacionalista, usando das fragilidades dos decretos. Implementou no Brasil o medo e pânico, levando as pessoas a acreditarem que o milagre acontecerá com a vacinação, e no qual o STF, ajudando, tirou o poder do governo federal e do Ministério da Saúde, repassando aos governadores livre caminho para a vacinação em massa. Como não se tem nenhuma garantia da eficácia e proteção da vacina, que vem trazendo milhares de casos de reações e mortes em toda parte do mundo, mesmo depois entre as pessoas que já tomaram as 2 doses da vacina, isso, ainda nem sabemos dos efeitos futuros. Essa emergência poderá levar a uma revolta popular, como já vem acontecendo em alguns países. Será que vão culpar o Covid-19 novamente? Aí vem também cepas, ondas, tsunamis. Será que o povo continuará ainda acreditando nisso? O governador de São Paulo, sempre em seus discursos, diz que ele faz o que a ciência manda. Perguntamos qual ciência? A comandada por ele, não vale. Teríamos que ter cientistas independentes, mas, que observam em matérias relacionadas por eles, são contra inteiramente a esses procedimentos adotados mundialmente. No entanto, perderam suas vozes, pois, está acontecendo no mundo algo estranho. Somente vale a opinião da parte dos mandatários, outros cientistas não podem falar nem mesmo na internet, que são penalizados ou ameaçados de retirada de seus canais. Um processo ilegal e fere a Constituição Federal em seu artigo 5º. Essa é uma das perguntas do povo ao então juiz federal Sérgio Moro. A desconfiança geral, porque sabendo-se que são as coisas mais ínfimas de Lula, o sítio em Atibaia e o triplex no Guarujá, você adotou junto com procuradores, você adotou caminhar por essa direção? Porque como juiz federal, sabia que poderia acontecer essa anulação futura, se o processo fosse julgado em Curitiba, não tomou outro caminho, ou não transferiu tudo para a comarca certa?
pois sabia, como juiz federal, de que iriam no futuro anular todas as decisões processuais tomadas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, pela Justiça Federal do Paraná dentro da Operação Lava Jato por ser a Justiça Federal do Paraná incompetente para julgar as ações. Quando um juiz federal julga, ele tem total ciência do que pode acontecer com o processo, e se é competente ou não, passa a ter indícios. E também suspeito com essa atitude, minha opinião, como ocorre nas pesquisas de intenção de votos, os nomes de centro patinam no universo digital. A exceção é Luciano Huck, que figura geralmente bem baixo no ranking, mas já tomou na mesma situação de outros candidatos, com posição mínima em algumas ocasiões. A força de Huck, no entanto, decorre principalmente de sua popularidade como apresentador de televisão apenas, mas para apontar políticos ou concorrer, não vai chegar nem a 2%, se tentar. Em 2018, Bolsonaro conquistou a presidência sem ter tempo de televisão e recursos públicos comparáveis aos reservados ao então concorrente petista, Fernando Haddad. Foi decisivo para o sucesso do ex-capitão. No começo de seu mandato, Bolsonaro continuou a reinar sozinho nessa seara. As células de fortalecimento nas redes sociais só começaram a surgir com mais força no ano passado, mesmo assim, organizadas por influenciadores digitais, que passaram a criticar o STF por várias decisões, e a desconfiada ainda ficou maior depois da soltura de um candidato e pela não aceitação ou teimosia de contrariar o povo, no voto em papel, que a população precisa de ter um recibo de garantia de seus votos e para quem votou, surgiram até assinaturas de mais de 2 milhões pelo impeachment de todos os ministros do STF, como o caso também dos Dias Toffoli, ficou com cheiro ruim um cooperativismo, como acontece em outras classes, primeiro de tudo ministros do STF e STJ, juízes, procuradores, devem ser nomeados por concurso público e não por políticos. Bem como, quem vende sentença, deve ser afastado, julgado e não pode ser aposentado, ao contrário, tem que ser preso, perder os bens, também cassado o diploma, não se pode ter poder absoluto em um país. Nossa Constituição Federal de 1988 é bem clara. Todos somos iguais perante a lei. Nesse contexto, as coisas que estão amarrados no Senado, contrariando o desejo do povo brasileiro, isso irá pesar na votação nas próximas eleições contra esses senadores e familiares, que foram contra o desejo popular. Aliás, não são eles representantes do povo brasileiro. Não, é o que está parecendo. Milhões de cidadãos honestos estão raivosos e desapontados com esses senadores, que vão começar a perder seus poderes nas próximas eleições. Em temas como a pandemia e o desmatamento da Amazônia, o jogo envolvendo desvios de recursos e problemas ficaram ainda maior. O povo quer saber se a CPI vai chamar os governadores para prestarem contas. E a desconfiança ficou ainda maior, pois os mesmos meios de comunicação da grande mídia sensacionalista, que botaram Lula na prisão, tiraram Dilma Rousseff do poder. Inclusive, vários partidos tais como PSDB, DEM, PMDB, agora estão apoiando Lula. Gerou uma grande desconfiança pública dos sonhos e revelações espirituais. Se a situação não for resolvida, milhões de pessoas vão se juntar, em torno de 200 mil pessoas vão até o STF, Senado e até a Câmara Legislativa. Não vão deixar nenhum deles entrar lá. Ninguém vai conseguir segurar o povo, pois estão revoltados com eles. E a maioria do povo, sofrido e honesto de nordestinos, já estão mudando de postura, não querendo viver de mandos de coronéis. Sobretudo, os grandes partidos PSDB, PMDM, DEM e outros, vão começar a perder seus eleitores, por alto nível de desconfiança. Jair Messias Bolsonaro quer que repita o acerto de 2018. O presidente reforçou sua presença nas redes sociais e nas ruas. De olho em 2022, convocou os trabalhos realizados em prol da população brasileira. Agora, veio também a CPI contra apenas Jair Messias Bolsonaro, para reforçar a decisão do povo, e uma revolta geral está começando a florir, e milhões de brasileiros vão às ruas pedir o voto impresso, a concretização do abaixo-assinado contra ministros do STF, e a saída de deputados e senadores de seus cargos, ou vão em carreatas em massa para Brasília.
com ou sem lockdown, planejados por governantes de oposição a Bolsonaro. Caiu a ficha do povo brasileiro, de que não dá para fazer política, enfrentar o debate público hoje, sem dar um salto na presença nas redes sociais. A maioria já sabe que existem muitas mentiras sobre Covid-19, querem satisfação e uma limpeza geral. Muitos questionam sempre quem vai indenizar as famílias e seus familiares pelas perdas de erros constantes da vacinação. Ou seja, das mortes causadas pela vacinação. Porque na CPI nada se fala disso. E quais governadores vão prestar suas contas? Professor Juscelino Luz, pesquisador, influenciador, ativista e orientador espiritual.